Prateleiras de supermercados vazias. Pais que deixam de fazer refeições para que os filhos se alimentem. E cidadãos que precisam escolher entre comprar comida ou manter a casa aquecida. Provavelmente qualquer pessoa que escute afirmações como essas vai imaginar que estamos falando de países pobres, com histórico de crises de abastecimento como podemos ver em Cuba, Venezuela e muitos outros. Porém, para a surpresa de muitos, todas as situações relatadas aconteceram no Reino Unido, um dos países mais ricos do mundo e que possui uma das menores taxas de desemprego do planeta. Muito mais do que oferecer oportunidades de trabalho para quase todos os seus cidadãos, o Reino Unido consegue combinar o pleno emprego com um dos maiores salários mínimos do mundo, que fica em torno de $2.000 por mês. E mesmo com esses indicadores positivos, como é possível explicar notícias como essa, que afirmam que cidadãos do Reino Unido precisam consumir rações de animais e recorrer a velas para aquecer alimentos? E como um país tão rico, 1 em cada 5 pessoas está na pobreza, sendo que quase 3 milhões de pessoas precisam recorrer a doações de alimentos para sobreviver. É isso que vou te mostrar nesse vídeo. O Império Britânico foi um dos maiores da história, com colônias e protetorados por todos os cantos do mundo. Para dar uma ideia, no seu auge, entre os anos de 1880 e 1930, o Império era tão grande que cerca de 20% da população mundial vivia sob o domínio da coroa britânica. Como potência dominante no cenário mundial, inevitavelmente os residentes das regiões centrais do poder, como Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales, tinham condições de vida infinitamente melhores do que os cidadãos das colônias. Entretanto, à medida em que o Império entrou em decadência após o término da Segunda Guerra Mundial, a dinâmica interna do Reino Unido começou a mudar de maneira significativa. Inesperadamente, a queda do Império não significou piora nas condições de vida dos moradores da metrópole, já que os recursos e as vantagens obtidos por tanto tempo foram utilizados para criar serviços e ajudas para toda a população do Reino Unido. A partir de um plano elaborado pelo economista e parlamentar William Beveridge, o governo tomou medidas para universalizar o acesso à saúde e à educação para todos os cidadãos britânicos, independentemente de suas contribuições ou situação laboral. Também foram criados seguros e auxílios para atender desempregados e pessoas que estavam sem renda, além de benefícios como licença maternidade. Além dos auxílios e ajudas, o governo determinou a construção de mais de 1 milhão de novas casas para abrigar quem não possuía um imóvel. As medidas implementaram o que ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social, e permitiram por décadas a praticamente todo cidadão do Reino Unido viver com o mínimo necessário. As ajudas foram importantes em diversos momentos críticos, como, por exemplo, em 1996, quando aproximadamente 1/4 da população tinha renda relativamente baixa no país. Esse percentual, inclusive, é maior do que o atual, no qual um percentual menor se encontra nessa condição. Mas então, o que explica as notícias e os números que apresentei no começo do vídeo? Durante décadas, mesmo passando por alterações, o sistema de benefícios oferecido pelo Reino Unido sobreviveu a diferentes governos de diferentes ideologias. As mudanças significativas e que estão impactando diretamente a atualidade começaram apenas a partir de 2010. Neste ano, o governo cortou 80 bilhões de libras dos gastos públicos e, desse total, cerca de 18 bilhões eram destinados aos gastos sociais. Nos anos seguintes, mais cortes foram feitos e pessoas necessitadas que recebiam essas ajudas para fechar as contas no final do mês passaram a ter dificuldades. O que já era um cenário complicado para muitas pessoas se tornou ainda pior com alguns acontecimentos mais recentes. Como em janeiro de 2020, quando o Reino Unido concluiu o processo de saída da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit. Menos de 2 meses depois, foi declarada a pandemia provocada pelo coronavírus, e quando parecia que tudo poderia melhorar, a invasão da Ucrânia pela Rússia voltou a complicar a situação do país.
Basicamente, o que esses eventos fizeram, ainda que de maneira diferente, foi aumentar o custo de vida, o que gerou as situações relatadas e outras que ainda veremos no decorrer do vídeo. Os cortes realizados ao longo de quase uma década atingiram em cheio a população mais vulnerável e, por mais que o sistema de saúde, conhecido pela sigla NHS, continue sendo público e gratuito, quem mais dependia do atendimento sofreu mais durante a pandemia. Segundo uma reportagem do site Infobae, a taxa de mortalidade por coronavírus nas regiões mais pobres era o dobro em relação às áreas mais ricas do país. A situação também fica mais clara quando analisamos esse gráfico divulgado pelo site Statista.com, que mostra o aumento considerável no número de pessoas que precisaram recorrer ao banco de alimentos antes e após a pandemia. Pelo mesmo gráfico, é possível ver claramente como o corte nos benefícios sociais a partir de 2010 aumentou significativamente a quantidade de pessoas que passaram a receber doações de alimentos ano após ano. No período da pandemia, inclusive, o país bateu o recorde de pessoas vivendo na pobreza. Segundo uma reportagem do The Telegraph, eram 14 milhões e meio de cidadãos nessa condição. Considerando que a população do país é de aproximadamente 67 milhões de habitantes, 1 em cada 5 pessoas se encontra nessa situação. O que já estava complicado se tornou ainda pior agora, no começo de 2023, quando as prateleiras de supermercados começaram a ficar completamente vazias e várias lojas tiveram que limitar o número de produtos por cliente. Isso aconteceu porque depois da saída do Reino Unido da União Europeia, a livre circulação de mercadorias foi interrompida e os caminhões que transportavam produtos para o país começaram a passar muito tempo aguardando liberação nas fronteiras. Devido às extensas esperas, várias empresas optaram por não mais vender ao Reino Unido, priorizando a comercialização com outros países pertencentes à União Europeia. Os acordos comerciais com outros países, uma das principais vantagens apontadas pelos defensores do Brexit, não aconteceram como se esperava e o resultado foi a falta de produtos e o aumento no preço para os consumidores, o que consequentemente complicou a situação de quem tem menos dinheiro. Uma reportagem do The New York Times revela que, entre várias histórias, a de uma professora de ensino infantil que possui 2 filhos e que recorre a algumas estratégias para alimentar os filhos sem que eles percebam a situação que estão passando. Segundo essa reportagem, quando seus filhos pedem um lanche que ela não tem condições de comprar, ela propõe então fazer um piquenique e utiliza as frutas que pega no banco de alimentos. A professora também relata que os jantares da família estão se resumindo a macarrão e que ela muitas vezes deixa de fazer uma refeição para que os filhos tenham mais comida. São situações inimagináveis, principalmente porque estamos falando de pessoas que possuem empregos e também a entrada de receitas regulares. Porém, o aumento do custo de vida deixou uma parcela significativa da população em situação crítica. O que já estava ruim tem ficado pior com os desdobramentos da guerra da Ucrânia. Uma das consequências do conflito foi o aumento da inflação em vários países e com o Reino Unido não foi diferente, já que o país registrou seu maior aumento de preço em 42 anos. O aumento principal foi no custo de combustíveis e energia, que acaba interferindo em quase todos os outros produtos e setores. Porém, no caso do Reino Unido, essa subida de preços obrigou muitas famílias pobres a tomar uma decisão difícil. Segundo uma reportagem da agência Reuters, no último inverno, cerca de 23% da população não tinha condições de manter a casa confortavelmente aquecida. E segundo a ONG National Energy Action, no país, aproximadamente 6 milhões de famílias estão em situação de pobreza energética, o que significa que nesses lares, mais de 10% das receitas são gastos com energia. Por isso, vemos notícias de pessoas utilizando velas para esquentar a comida ou utilizando o equipamento de aquecimento para tentar deixar a comida quente. E uma reportagem do The Guardian mostra que a situação fica ainda pior porque tudo se torna ainda mais caro para os pobres. Uma pessoa nessa situação, por exemplo, muitas vezes precisa recorrer a empréstimos para conseguir fechar as contas no final do mês. Porém, a maioria acaba excluída do sistema bancário e precisa então recorrer a empréstimos com taxas muito mais altas. Até a energia, um item tão essencial, se torna mais cara para os pobres.
Como não possuem condições de fazer o pagamento das faturas, essas pessoas precisam recorrer ao sistema pré-pago, no qual os medidores funcionam com a colocação de um cartão que precisa ser recarregado previamente. O problema é que as tarifas, nesse caso, são mais altas e podem representar um custo adicional de mais de 500 libras em um ano. Se a todos esses problemas adicionarmos os elevados preços dos aluguéis no país, teremos o cenário completo de como é ser pobre no Reino Unido. Apenas para alugar um quarto em um apartamento na capital Londres, é preciso desembolsar em média 935 libras mensalmente. Esse valor representa um comprometimento de 40% do salário médio, que é na faixa de 2.300 libras por mês. Claro que, por se tratar da capital e da maior cidade, o preço do aluguel é mais alto. Porém, no restante do país, o valor médio de apenas um quarto é de quase 600 libras. As necessidades ainda causam outros problemas, que podem continuar impactando o país e até mesmo impedir o crescimento no futuro. Uma outra reportagem do The Guardian mostrou que a pobreza extrema está atingindo muitos alunos do ensino superior, atrapalhando o desempenho e até mesmo elevando a taxa de evasão, caracterizada pelo abandono dos estudos. Muitos estudantes precisam encarar longas jornadas de trabalho, tanto para seu próprio sustento quanto para o sustento familiar. Caso não se reverta, esse quadro pode gerar uma redução de profissionais qualificados no futuro e tirar a possibilidade de milhares de pessoas melhorarem de vida. As crianças, como não poderia ser diferente, também estão sofrendo os efeitos dessa crise. Em apenas um ano, o número de crianças em situação de pobreza alimentar duplicou e atingiu cerca de 4 milhões de meninos e meninas. Isso significa que 1 em cada 5 crianças está vivendo em lares onde um ou mais membros da família deixaram de fazer pelo menos uma refeição ao longo do dia ou até mesmo já passaram um dia inteiro sem se alimentar. Os efeitos da desnutrição na fase escolar afetam não só o desempenho acadêmico das crianças, como também o desenvolvimento biológico do organismo. Segundo o estudo publicado pelo The Guardian, nos últimos 10 anos, com o aumento da pobreza, a altura média das crianças britânicas com 5 anos começou a diminuir. Chega a ser surpreendente saber que em um dos países mais ricos do planeta, uma parcela importante da população passa por situações como essa, e pode ser ainda mais surpreendente saber que essa poderá ser a realidade do país a partir de agora. Claramente, os tempos de glória do Império Britânico ficaram para trás. E por tudo que estamos vendo, parece que para os moradores do Reino Unido, que se acostumaram com as vantagens de viver no país, agora é hora de encarar uma nova realidade. Pelo menos é isso que pensa Hill Peel, economista-chefe do Banco da Inglaterra. Ao participar de uma entrevista em abril desse ano, o economista declarou que os britânicos precisam aceitar que agora são mais pobres. Em outras palavras, ele quis dizer que será preciso que os cidadãos de seu país, principalmente os mais pobres, adequem sua vida a uma nova realidade. Ele ainda explicou que se os trabalhadores continuarem a pedir aumento de salário para conseguirem cobrir suas despesas, a inflação deverá subir ainda mais. Apesar de ter uma opinião polêmica, Hill Peel não está sozinho e diversos artigos do The Telegraph adotam a mesma linha. Com títulos chamativos nos quais deixam claro que o país está cada vez mais pobre, o jornal indica alguns dos desafios da nação para voltar a crescer e dar condições mínimas para seus cidadãos. Um desses desafios é melhorar a produtividade de seus trabalhadores, que atualmente são menos eficientes do que os dos Estados Unidos, França e Alemanha. Segundo dados mais recentes, a produção anual por hora trabalhada nos Estados Unidos é de 58 libras e 88 centavos, enquanto no Reino Unido o valor é de menos de 47 libras. Outro grande desafio é combinar a distribuição de ajudas e benefícios em um orçamento cada vez mais apertado sem subir os impostos. O fato é que provavelmente o Reino Unido, principalmente a Inglaterra e sobretudo Londres, continuem sendo um destino cobiçado por imigrantes de países mais pobres, que enxergam na migração a possibilidade de melhorar de vida e de juntar dinheiro por conta da moeda forte. Porém, provavelmente para uma parte de seus próprios cidadãos,
que tiveram benefícios quando foi necessário, que viveram durante décadas um estilo de vida confortável com bons salários e serviços públicos de qualidade, é provável que o país se torne a cada dia pior. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre por que cada dia mais pessoas se mudam para o Texas. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!